A tal da PEC que pretende colocar fim à escala 6 por 1 é uma das PECs mais populistas do ano, se não a mais populista. Fica nesse vídeo que eu vou explicar o porquê que este projeto de emenda à Constituição apresentado no Congresso não é bom para ninguém, nem mesmo para os trabalhadores. Isso é um fato. Vamos lá. O que nós temos hoje no Brasil? Nós temos a Constituição Federal estabelecendo que a jornada máxima de trabalho é de 44 horas semanais. Então, a pessoa trabalha 8 horas de segunda a sexta e trabalha 4 horas de sábado. Esse é o que nós chamamos de uma jornada básica. Eventualmente, algumas categorias têm jornadas diferenciadas, mas essa é a jornada básica. Nem todo mundo trabalha na escala 6 por 1. Muitos trabalhadores trabalham na escala 5 por 2. Mas, vamos lá. Escala 6 por 1. Eu não tenho a menor dúvida de que o trabalhador trabalhar 6 dias na semana e folgar um é extremamente desgastante. Eu não tenho a menor dúvida. E para você que é trabalhador, que está me ouvindo, não fique com raiva. Assiste o vídeo até o final, que eu vou te explicar. Eu entendo que num primeiro momento, um projeto de emenda como esse pode parecer bastante sedutor, bastante interessante. Quem é que não ia querer trabalhar 1 hora menos por dia, um dia menos na semana e receber o mesmo valor? Todo mundo. Mas da forma como foi feita, projeto populista. Por que o projeto populista? Porque ele não previu nada do que seria necessário para uma discussão séria sobre o assunto. A deputada Erika Hilton, que é aqui a pessoa que apresentou essa PEC, a deputada que apresentou essa PEC, ela o fez de forma extremamente populista, na minha humilde opinião. Por quê? Jogou para a torcida, jogou para você que é trabalhador, mais uma vez uma luta de classes contra o empresariado, contra a pessoa que te dá o emprego. E é uma PEC falha, que sequer conseguiu o número de votos para ser apresentada na Câmara, porque ela é limitada. Ela não prevê como é que vai ser feita essa compensação, qual que vai ser a dotação orçamentária, se vai ter algum programa de incentivo do governo. É uma PEC fraca, fraquíssima, ainda que o tema seja nobre. Como eu disse, é muito fácil a gente aceitar essa ideia, porque realmente do ponto de vista emocional, psicológico, é muito importante, a diminuição da carga de trabalho. Eu não sou contra isso. O problema é que a gente tem que encontrar um equilíbrio entre o trabalho e o resultado disso, tá? Por quê? Vamos lá. Existe uma pesquisa de que 80% dos empregos formais no Brasil são ofertados por pequenos e médios empreendedores. Então, é a tia Kátia, que tem uma pastelaria na frente da escola, é o seu Adeilson, que tem uma farmácia no centro da cidade, é o José, que tem um escritório de contabilidade. Então, são pequenos empreendedores que, acredite, eles vendem o almoço para pagar a janta, porque no Brasil é difícil para um caramba você ser empresário. É muito difícil. Esse cara, ele tá tão ferrado quanto você que é trabalhador. E detalhe, ele não tem férias, ele não tem fundo de garantia, ele não tem nenhum tipo de benefício trabalhista. Então ele está no mesmo barco que você. Esse pequeno e médio empreendedor, hoje, ele simplesmente não consegue absorver uma diminuição do trabalho, do seu trabalho, uma diminuição da sua jornada sem que isso comprometa o pagamento. Por quê? Ele já fecha no limite, ele já fecha suando. Então, a maior parte dos empregados, dos trabalhadores do Brasil, não trabalham para o Jorge Paulo Lemann, não trabalham na Ambev, no Itaú, no Santander.
Essas empresas, elas conseguem, suportar um aumento, de custo tranquilamente, mas o pequeno e médio empreendedor não consegue. E lembra, 80% dos empregos no Brasil é desse cara, é do cara que trabalha no limite. Ele trabalha no limite porque no Brasil é a festa da gozolândia. Existe uma carga tributária alta, confusa e que é feita para te dar pegadinha. Uma legislação trabalhista que encarece o custo do produto, que encarece o custo do serviço. Então, ser empreendedor no Brasil, e se você está me assistindo aqui for empreendedor, você vai concordar comigo, é muito difícil você empreender no Brasil. Mas assim, é muito difícil mesmo. Então tá, se essa PEC, reduzindo a jornada de 6 para 1 para 5 para 2, fosse aprovada, o que aconteceria? Eu consigo imaginar basicamente 3 cenários. O primeiro cenário, demissão. Então, o empreendedor não consegue arcar com esse aumento de mais um custo, lembra que ele já está no limite, já está se afogando, e aí vai ter que encerrar o negócio dele, e as pessoas que trabalham para ele vão ser mandadas embora. Aí sua escala vai ser 7 para 0, 7 dias em casa e 0 dias de trabalho, não recebendo nada. 2, informalidade. Então as pessoas vão trabalhar, mesmo assim, fora do horário da jornada, e isso aí, evidentemente, uma hora vai cair na justiça do trabalho e vai ser um custo para o empregador que vai ter que fechar as portas. O terceiro é o aumento do custo. Então as coisas tendem a aumentar. O custo tende a aumentar, porque o empregador, o empresário que conseguir suportar esse aumento sem fechar as portas, não tem a menor dúvida que ele vai repassar esse valor para você. E aí o seu salário, que não vai diminuir, ele vai começar a valer menos, porque vai começar a ser corroído por um negocinho chamado de inflação. E a inflação, ela existe, você está sentindo. O que você compra hoje com R$ 100, você comprava muito mais em 2020, 2019, 2018, porque a inflação corrói o seu poder de compra. Então a gente precisa falar sobre as consequências disso. Então tá, Paiva, você falou que é a favor, que é bacana para o trabalhador diminuir a jornada, mas disse que é impossível. Qual que é a solução então? A solução é investir em tecnologia, investir em produtividade. O trabalhador brasileiro, isso é número, é um dos menos produtivos do mundo. E não é porque ele é vagabundo, não. É porque não tem tecnologia. Então, numa fábrica brasileira, enquanto um trabalhador produz uma camisa por hora, o trabalhador chinês entrega 15 camisas por hora. Na mesma hora, ele entrega 15 e o brasileiro entrega uma. Por que acontece isso? Tecnologia. Você vê aqui a quantidade de brasileiros que vão trabalhar, por exemplo, na construção civil. Lá, brasileiros, eles fazem vídeos, tá na internet, o quanto que eles trabalham com muito mais eficiência. Porque aqui no Brasil, se você for contratar uma pessoa para, pintar o muro da sua casa, ele vai demorar lá 2, 3 dias, sendo que o trabalhador americano, com a tecnologia, com os equipamentos certos, ele vai fazer aquele mesmo trabalho com mais qualidade em 1 hora. Deu para entender? Produtividade. Então, quando você tem investimento em tecnologia, em produtividade, você consegue falar em redução de jornada, que é o que pode acontecer lá na frente. Você pega alguns países do mundo ultra desenvolvidos, onde a tecnologia supre essa falta, e aí as pessoas elas conseguem se dar ao luxo de trabalhar menos, até melhor do que 5 por 2, 4 por 3, por exemplo. Tem lugares que já fazem essa escala, mas para isso precisa ter produtividade, porque senão a gente entra numa guerra ideológica, e o que essa marxista dessa deputada quer fazer é te colocar nessa guerra ideológica.
de luta de classes que não existe. A maior parte dos empresários não é o Jorge Paulo Lemann. Eles são os ferrados. E aí você não pode entrar nessa briga, porque ela é prejudicial a você. O que que acontece na prática? Na prática, o empreendedor para de empreender e quando não tem empreendedor, não tem trabalhador. Olha que bacana. Sem o trabalhador, não tem empreendedor. Mas sem empreendedor, também não tem trabalhador. E aí o que que as pessoas vão fazer? Viver do governo. Governo não gera riqueza. O governo gasta riqueza em alguns itens que são essenciais. É verdade. Mas ele gasta, ele não produz riqueza. E aí você está fadado, você trabalhador brasileiro, caindo nesse canto da sereia, você está fadado a viver de esmola do governo. A bolsa X, bolsa Y, auxílio A, auxílio B. É isso que o governo quer. Você mais dependente, você mais paralisado, porque se não tem emprego, você depende da miséria que ele vai te entregar. E se você depende da miséria que ele vai te entregar, você simplesmente não vai mudar de governo, porque você tem medo do que vai acontecer na sua vida nos próximos anos. Então vejam, eu não sou contra os direitos trabalhistas. Eu sim entendo que no Brasil existe uma proteção exageradíssima ao trabalhador. E isso não é bom para o trabalhador. Parece bom, mas não é. Porque existem muitas empresas grandes, multinacionais, que poderiam abrir fábricas aqui no Brasil, que poderiam trazer tecnologias, e elas assim não o fazem, porque não existe incentivo. Existe um negócio na cabeça do empresário americano, por exemplo, que é o risco Brasil, risco tributário, risco trabalhista. O negócio é pesado. Existem análises de que para o governo americano, por exemplo, que é uma potência mundial, seria muito melhor investir no Brasil do que investir na China. A China está muito distante dos Estados Unidos. Olha o custo de transporte do que é elaborado, fabricado na China para chegar no Brasil. É um custo altíssimo. É um custo muito, muito, muito alto. E se no Brasil a gente tivesse a estrutura e a segurança para esse empresário que vocês gostam de chamar de malvadão investir aqui no Brasil, você teria mais emprego. E olha só, quando você tem um baixo índice de desemprego, as pessoas deixam de se submeter às piores vagas de emprego, ao chamado subemprego, porque tem muita vaga. Tem muita vaga e tem gente qualificada para isso. O que eu acho engraçado é uma deputada apresentar uma PEC furada como essa, populista como essa, e não se fala na qualidade do trabalhador. Sabe como você melhora a qualidade do trabalhador? Fora a questão da tecnologia, do aumento da produtividade, você melhora a vida do trabalhador fazendo com que ele não perca 2, 3, 4 horas do dia dele num transporte público falido, cheio, onde você gasta ali sim, você perde a sua vida e você não está olhando para isso, você está olhando para a carga horária, que é importante. Mas se você tivesse essa estrutura, se você tivesse uma creche boa para deixar seu filho para ir trabalhar, se você tivesse segurança pública de verdade, se você tivesse educação, um posto de saúde bom que te atendesse quando você estivesse doente, você não precisaria entrar nesse tipo de discussão, porque ela é consequência. Mas ninguém fala disso. Fala de colocar sempre no toba do empresário, porque o governo, esse tipo de governo, gosta de jogar com a luta de classes, gosta de pegar você, trabalhador, e jogar contra o seu empregador, a pessoa que te dá a oportunidade, sempre colocando o empresário como o rico malvadão. E eu repito, 80% desses empresários são falidos, são ferrados, às vezes pior do que você. E o governo quer colocar neles. Então, pessoal, a PEC não foi aprovada, aliás,
ela nem chegou a ser apresentada. Para quem não sabe, uma PEC, para ser apresentada, ela precisa ter a aprovação de 1/3 da Câmara. Olha só, um deputado federal sozinho não consegue propor uma PEC. Ele consegue propor sozinho um projeto de lei. Aí ele consegue. Uma PEC não. A Constituição estabelece que ele precisa de pelo menos 1/3 dos votos da Câmara, que aí dá o número fatídico número 171. Me parece que nessa primeira votação não conseguiu. E detalhe, precisa de 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado Federal. Então é muito difícil aprovar uma PEC e tem que ser por PEC, já que essa questão da jornada mínima de 44 máxima de 44 horas é prevista na Constituição. Então só uma emenda à Constituição pode alterar isso, e uma emenda à Constituição é conseguida através de uma proposta, um projeto de emenda constitucional, que nós chamamos de PEC. Bom, eu acho que eu consegui passar aqui em linhas gerais, um vídeo até mais comprido sobre essa questão do motivo pelo qual essa PEC é extremamente populista e não está alinhada à realidade. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa aqui o seu comentário e eu te convido, né, tá passando aqui no vídeo todo o meu Instagram, o Instagram e o TikTok, é a mesma coisa, tá bom? Me siga lá nos 2 canais, @PaivaDoutor. Muito obrigado, um beijo, um abraço, até mais. Tchau.